tarde a todos, obrigado por estarem presentes. Estamos aqui para bater um papo, conversar e, acima de tudo, esclarecer e externar aquilo que eu penso sobre o que é futebol, o que é futebol contextualizado, ou seja, o aspecto, vocês sabem que eu sempre falo nisso, né? Social, que o futebol envolve. Então eu vou começar parafraseando uma pessoa a quem eu devo tudo na vida, profissional, que é o Marinho Pérez, que foi quem me colocou nesse mundo do futebol, que ele diz, falava sempre para mim: Paulo, futebol é um meio de vida, não é um meio de morte. Então isso é importante, a gente, nós temos obrigação e responsabilidade, né, de refletir sobre isso, principalmente nos dias atuais, no que concerne ao futebol brasileiro, e contextualizando sempre naquilo que é hoje o nosso país, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, em relação a determinadas atitudes que se tem e que induzem a atos que nenhum de nós gosta de ver, né? E dentro dessa situação, eu quero deixar muito claro que posso dizer que as palavras que eu estou proferindo agora, poderia estar falando o Abel, né, como já falou alguma coisa em relação a isso, né? Tenho certeza que ele endossa completamente aquilo que nós falamos aqui, que é o sentimento e aquilo que nós pensamos dentro do futebol do Fluminense. Dentro dessa ideia, gostaria de dizer que nada e ninguém, porque tanto o Abel quanto eu seremos, né, e temos que ter um papel de guardião daquilo que é o futebol do Fluminense hoje, né, que nada e ninguém vai interferir, seja negativo ou positivamente, naquilo que é o futebol hoje do Fluminense, né, nas convicções, na segurança que nós temos em relação ao caminho que temos que ter ao longo de todo o ano, né? Então, nossa preocupação é construir uma equipe competitiva, que não é para o aqui e agora apenas, é para todo um ano, toda uma temporada, e que é fundamental que ela seja desenvolvida com lógica, né? Com bom senso, com coerência. E o departamento de futebol do clube quer tirar o chapéu para o nosso presidente, Pedro Abad, né? E para a direção, da maneira como tem se comportado. E eu particularmente gostaria de colocar aqui uma coisa que para mim é muito clara, né? Eu acho que no momento do país em que a gente não vê transparência, sinceridade nas decisões, nas tomadas de decisões, é de realçar aquilo que o nosso presidente tem feito, tem sido para com todos aqueles que compõem o departamento de futebol do clube. Então a mensagem é direta para o presidente, sou eu aqui que estou falando agora, certeza que ele é um cara extraordinário, uma pessoa com caráter, com uma transparência, com uma sinceridade, com uma bondade que fazem falta ao mundo de hoje e transcende o futebol, né? Quero dizer para ele aqui que a mensagem é direta para o nosso presidente, de que eu ponho em causa os meus 43 anos de carreira, né, para poder afirmar que nesses 43 anos tive pouquíssimas pessoas e dirigentes como ele. Posso cravar isso e ponho minha carreira em causa em relação a isso. Isso tudo para que ele saiba que todo o departamento de futebol vai dar tudo que for possível, vai fazer tudo que for possível para que ao final do mandato dele todos possam ter orgulho daquilo que ele, com a sua equipe de trabalho, quer desenvolver dentro do clube. Isso para mim era fundamental falar, porque acho, e desculpa usar uns termos fortes, mas eu acho que falta no mundo, no nosso mundo hoje, principalmente no nosso mundo do futebol, volto a dizer, isso transcende futebol, quem faz futebol são as pessoas, né? Coragem para se falar em determinadas situações.
eu acho que o que se faz às vezes com pessoas do futebol é de uma covardia atroz, né? Política é a arte de governar, é a arte de dirigir, de centralizar, mas isso é política na acepção da palavra, e não aquilo que nós hoje no nosso país estamos acostumados a ver, um conluio nessa porcaria que é a política, que é desenvolvida dentro do país e que infelizmente nós temos que conviver com ela diariamente. Então, dentro disso, eu estou aqui justamente para falar isso, já poderia ter feito antes ou mais tarde, não interessa, acho que é o momento adequado de se falar. Então, gostaria de deixar claro isso e abrir para qualquer tipo de perguntas que vocês queiram fazer. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: eu não estou aqui para... Hoje no futebol brasileiro você tem a ideia de uma pessoa que vem... Primeiro que o meu cargo não é diretor executivo, já falamos sobre isso. Segundo é que eu não venho aqui para contratar jogador, né? Isso é muito pouco, isso é pouquíssimo para aquilo que se deseja de uma pessoa que tem a ver e tem a lidar com todo um departamento de futebol. Eu tenho que definir junto com as pessoas, construir juntos, né? Só assim eu sei trabalhar, práticas atuais em que devem permear o trabalho do departamento de futebol, né? Então vocês não vão me ver aqui apresentando jogadores, sabe por quê? Porque hoje eu sou profissional, hoje eu trabalho no Fluminense, amanhã eu posso trabalhar em outro clube. E para mim é muito pouco estar envolvido e de papagaio de pirata em contratações. Eu acho que tem duas coisas que são simbólicas em um clube de futebol, que é a sua camisa, o manto sagrado e o seu torcedor. Você está entendendo? Então, nada melhor do que na apresentação de jogadores aqui, sejam eles com mais ou menos mídia, que estejam presentes essas duas situações, né? O manto do clube e o torcedor, o sócio, como queiram, porque esses são os verdadeiros símbolos, né, de um clube de futebol. É isso que a gente pretende, né? Então, é muito rasa essa análise de que está ali, pô, o cara vem para contratar. Primeiro eu quero deixar isso muito claro, né? E a gente sabe das dificuldades que nós temos, né, que o clube hoje atravessa, o clube quer honrar seus compromissos e vai ser grandioso por honrar seus compromissos. Nós queremos ao longo, não só hoje, mas a minha preocupação é sempre o dia seguinte. O dia seguinte, nós estamos preparados para dar continuidade a isso? Ou só vamos fazer para as coisas se acalmarem? Então, dentro da ideia daquilo que as pessoas hoje no futebol do Fluminense pensam no clube, né, de pensar de uma forma duradoura, né? E, portanto, eu nunca vou estar aqui para falar coisas agradáveis e simpáticas para as pessoas, que isso aí é a coisa que eu mais critico hoje, é o populismo que existe, né? Nós temos que afrontar as coisas como devem ser, ou seja, com as dificuldades que nós temos. Então, nós sabemos que o clube tem dificuldades hoje, financeira, econômica, para poder bancar contratações que as pessoas gostariam de ter, né? Essas contratações virão dentro da realidade do clube, para que no futuro, né, a gente possa ter, e já estamos a ter ações de curto, de médio e de longo prazo. Tudo que a gente fizer tem que ter uma lógica, não pode ser incoerente, né? Então essas ações de curto prazo já estão a ser tomadas, mas sempre com olhar no médio e no longo prazo. Então o que nós queremos é construir uma equipe assim, né? Dar condições de que amanhã ou depois aqueles que venham para dar uma mais-valia, ou qualificar mais o grupo de jogadores do Fluminense, possam ter o orgulho e satisfação de estar presentes num clube que é vitorioso demais por natureza, um clube que sempre, e aqui uma mensagem clara, né? Quem sou eu para fazer, mas é claro que um clube que primou pela fidalguia, né? Não preciso eu dizer isso aí, quem conhece melhor a história pode dizer isso, e que a gente deve preservá-la ao máximo, né? Então, dentro disso, eu dei o pontapé inicial, estou aberto para qualquer tipo de perguntas, sem nenhuma restrição, como deve ser, e agradeço a oportunidade de poder falar disso aí. Eu só gostaria amanhã de poder ler, ouvir e ver as minhas palavras intactas, né, sem que nenhuma edição possa corrompê-las ou desvirtuá-las. Muito obrigado. Apesar dessa sua ressalva aí... Pesar não.
Minha ressalva? Sim, dessa ressalva de minimizar essa importância apenas de trabalhar como alguém que tenha que contratar jogadores. Mas o Abel disse essa semana que ele conhece bem, você conhece bem o jogador que ele precisa, sobretudo para ocupar o espaço deixado pelo Henrique Dourado, né? Essa negociação está acontecendo? O Abel está perto de receber esse presente? É o seguinte, eu acho que o Abel não está atrás de presente, né? Senão ele teria condições de ter decidido por um outro caminho. Agradeço você me dar de bandeja essa pergunta, porque eu gostaria de dizer o quão importante é saber que tem um profissional vitorioso como o Abel, que se propõe a trabalhar num momento de dificuldade. Isso é significativo porque demonstra a confiança que nós temos na direção do clube, né? Ele é um cara vitorioso, um profissional vitorioso, poderia estar numa outra situação. E ele sabe perfeitamente a realidade do clube. Você deveria fazer um exercício de memória. Eu tampouco estava aqui, ou pensava em estar aqui, quando ele falou que o maior reforço que o Fluminense poderia ter era regularizar a situação para que mês a mês pudesse cumprir com seus compromissos. Esse é o maior reforço. A partir daí nós vamos poder pensar em outras situações. Como há uma parceria enorme entre nós no Departamento de Futebol, particularmente entre mim e o Abel, tudo que nós fizemos em relação à vinda de jogadores é construído em conjunto, tá certo? E a gente sabe a realidade. Eu sei perfeitamente aquilo que o Abel deseja, e isso está totalmente dentro daquilo que nós podemos fazer hoje, que o clube pode oferecer, né? Por isso, eu tenho que realçar, né? E vou realçar sempre a maneira como esse profissional, o alto nível que tem, está completamente voltado para desenvolver o seu trabalho com a realidade do clube atual, né? E na procura incansável de construir uma equipe competitiva que possa dar garantias. Então, quando eu falo no ano, cara, há uma trajetória a ser feita ao aqui e agora. As pessoas, e elas têm que pensar assim mesmo, tem que ter o pensamento voltado. E agora? O que vai acontecer? E aqui, nesse momento, o que nós vamos ter? Nós vamos tentar criar condições de que essa equipe cresça competitivamente, né? E que os jogadores que a gente possa trazer ao longo do ano, não estou me referindo agora, sejam jogadores de mais-valia e que possam entrar já numa equipe com o mínimo de construção, né? E é aquilo que o Abel hoje tem falado e tem feito no dia a dia. Então, dentro disso, o Abel vai ter os jogadores que ele quer, cara, e que todos almejam aqui dentro do Departamento de Futebol, desde que, e ele sabe bem disso, estejam dentro da realidade do clube. Paulo, então nesse sentido de que, levando em consideração que o Abel disse que o maior reforço é organizar o time, eu imagino, resolver os problemas, eu imagino que financeiramente a saída do Dourado, ela vem contribuir para isso? Quer dizer, é um dinheiro que entra e que vocês podem contar para resolver esses problemas e não contratar um jogador exatamente dos mesmos valores? É isso que a torcida pode esperar? Não, eu acho o seguinte, se nós pararmos para ver a própria trajetória do Dourado aqui, foi assim, né? O Dourado veio substituir quem? Fred. Chegou com desconfiança e conseguiu, por mérito dele, né, e dos companheiros, da equipe, daqueles que trabalhavam, atingir esse patamar, certo? Agora virá outro. E certamente terá os mesmos desafios que o Henrique Dourado teve para substituir o Fred. Então, dentro dessa ideia, nós entendemos que teremos que ser muito cirúrgicos nessa contratação. Primeiro, que não tem uma disponibilidade financeira econômica que nos permita ir atrás. Segundo, que nós temos que agregar valor à equipe. Então, essa pressa não vai haver, né? Porque a pressa sempre traz consequências, às vezes, negativas, né? Então, nós temos que pensar bem naquilo que vamos fazer, no jogador que possa reunir as características que o Abel deseja, tanto em nível técnico quanto competitivo, né? Eu acho que eu posso responder bem essa sua pergunta. O grande problema quando você deixa de entender que os jogadores são tão importantes quanto o clube, é isso que eu falo assim, nós temos que diferenciar clube de time de futebol, né? Logicamente o time pertence ao clube,
mas o clube é muito mais abrangente do que isso. Dentro dessa ideia, nós temos que ter condições de que o clube possa proporcionar à sua equipe de futebol as melhores condições. Para isso, há que ter uma estabilidade. Atrás dessa estabilidade que nós estamos. Entendeu? Então, logicamente que aquilo que pudesse ser realizado em relação a valores que entram em função de saída de jogadores, na vinda de outros jogadores, é importante. Mas, especialmente, também na aplicação desses valores na infraestrutura, na tecnologia, porque nós queremos dotar o departamento de futebol do Fluminense hoje de ótimas condições de trabalho. Porque eu posso assegurar aqui, pelo tempo que eu tenho de carreira, que nós temos ótimos profissionais trabalhando. Profissionais que nós temos que tirar o chapéu, porque trabalham com dificuldades, né? Todas, tanto os que estão aqui quanto estão na Laranjeira, e que o Fluminense consegue fazer coisas, mesmo em dificuldade, não é apenas nesse momento, através dessas pessoas. Então, o que nós queremos é dar melhores condições a essas pessoas para que possam colocar em prática o valor que tem e agregar, né, e dar uma mais-valia ao futebol do clube. Né? Então, desculpa, eu vou sempre falar assim porque eu não consigo ter uma análise isolada. Tá? Para falar apenas de trazer jogadores, que traga outra pessoa para falar, porque não sou eu. Porque eu não consigo enxergar futebol só dessa maneira. Né? Até porque estou à vontade para falar, porque sempre disse que os verdadeiros protagonistas de futebol são jogadores e público. Então, dentro dessa ideia, é lógico que a gente quer ter grandes nomes aqui, grandes jogadores, agora temos que nos preparar para isso, porque o dia seguinte é sempre importante, ele tem que haver. Não adianta você fazer algo que tem a ver apenas com passar uma imagem que você está fazendo. Então, o que tem no futebol demais, principalmente a nível diretivo, e acho que é o grande lance do presidente, são projetos pessoais. Entendeu? E o presidente está trabalhando para ter um projeto institucional. Muito claramente, né? Parte política eu não tenho que me envolver nisso, jamais vou me envolver. Mas essa é a noção que todo o departamento de futebol hoje tem, do nosso presidente, da sua equipe e a equipe que trabalha com ele. Paulo. Pode falar. A gente ouviu dos colegas de imprensa nos últimos dias, a gente sentiu, na verdade, um clima um pouco tenso por conta da situação de salário que vocês colocaram aqui algumas vezes que era prioridade. E a gente ouviu de alguns colegas de imprensa a informação de que você se comprometeu com esse grupo, que eles receberiam até o dia 31 de dezembro e que você colocou até o seu cargo à disposição, até ameaçou sair caso esses salários não fossem cumpridos. Foi uma informação veiculada na imprensa, a assessoria até lamentou, porque disse que esse tipo de situação tumultuaria o ambiente do clube. O que tem de verdade, de fato, de verdade nessa história? E se realmente essa é a sua postura, para você conseguir ter um ambiente bom e falar a verdade? Isso é muito simples de falar, porque é a realidade. O problema, primeiro, que eu não trabalho com ameaças, né? No nosso meio do futebol, tem muita gente que fala e não respalda as suas palavras com gestos, com atos e com atitudes. Né? Então, eu não ameaço, eu ajo, é diferente. E depois, isso jamais ocorreu, porque o que houve foi um compromisso que, antes de acertar a minha vinda para cá, nós tivemos. A minha vinda foi construída, não rapidamente, mas ao longo de muitas conversas, né? E foi muito bem construída, tem toda uma lógica nisso. E uma das coisas era exatamente ir ao encontro, e não ao encontro daquilo que o Abel colocou, ainda no ano passado, da importância das coisas estarem regularizadas. O que eu fiz foi somente juntar os jogadores e falar para eles o seguinte: a minha confiança era total naquilo que eu estava a vivenciar com a direção. A minha confiança era total nas pessoas envolvidas. E como tal, cara, o que eu dei para os jogadores é aquilo que eu falei aqui. A credibilidade com que eu tentei e tento, né, mantê-la, porque a construir ao longo de muito tempo de carreira. E eu coloquei para eles exatamente isso. Eu tenho total confiança na direção, que vão cumprir com aquilo que estão a falar, que se não acontecer isso, eu poderei não dar continuidade ao meu trabalho. É exatamente isso que eu falei, como é exatamente, tem o mesmo significado daquilo que eu disse aqui, que eu ponho em causa meus 43 anos de futebol, né, para dizer quem é essa figura do presidente, né? Quão
extraordinário como pessoa ele é, quão corajoso ele é, e é disso que o futebol brasileiro precisa, de pessoas assim. Erros, acertos, todos nós cometemos. Eu não conheço alguém que não os tenha cometido, embora muita gente tenha a presunção e pretensão de achar que não erra não. Né? Então, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Respondi a sua pergunta? Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria de saber sobre 2 nomes específicos sobre uma situação. Quer saber como está o andamento da negociação, se está tudo certo, se deve ser apresentado o Léo, lateral direito. Gostaria de saber sobre o Rafael Vaz e também sobre a situação envolvendo o Diego Souza, aqueles valores do esporte, como é que está essa situação? Bem, primeiro é o seguinte, tem se falado muito, nós sabemos exatamente aquilo que queremos, o Abel, até pegando carona na pergunta que ela me fez e eu respondi, que tudo que a gente está a fazer aqui em relação à vinda dos jogadores é construído com a comissão técnica, com o Abel, e dentro dessa ideia, nós temos sim, o Léo é um jogador que talvez possamos confirmar exatamente nos próximos dias aí, a sua vinda. Depois quero dar um recado claro que ninguém vai comandar o futebol do Fluminense de fora para dentro. Sem chance zero, seja quem for. E para isso não adiantam tentar plantar nomes de jogadores, e a gente sabe que é isso mesmo que rola, né? Porque nós sabemos quem queremos. O respeito que temos aos nomes dos jogadores envolvidos é enorme, portanto nós não vamos entrar em detalhes aqui. Agora, nós sabemos aquilo que queremos, de quem queremos e o que podemos fazer em relação à vinda de jogadores. Já foi falado. Então, não percam tempo tentando plantar notícias aqui, tampouco vamos desmenti-la, porque é dar visibilidade a quem deseja. E em relação à situação do Diego, é um caso que nesse momento me transcende, né? O jurídico é o que pode responder melhor essa situação. Até porque não é um jogador do clube, né? Eu estou aqui a falar de gente que tem a ver com o clube. Pois não? Nada. Com relação ao Léo também, que você falou que está fechando a contratação, ele esteve no Atlético Paranaense quando você estava lá e ele deixou o clube com alguns problemas enquanto você estava lá. Isso atrapalha alguma coisa? O que você pode falar sobre isso, sobre essa situação? Falo tranquilamente. O Léo teve, em 2016, quando eu estava ainda apenas como técnico, teve uma passagem muito boa conosco, fez um grande campeonato, acabou bem a época. No ano seguinte, como era jogador do Flamengo, ele se reapresentou um pouco mais tarde, até resolver o embrólio que tinha entre Esparta, jogador, Flamengo e Atlético Paranaense. E a partir dali ele entrou para disputar uma posição com o Jonathan, que havia sido contratado. E chegou um momento em que achamos, tanto o jogador quanto nós, achamos que era melhor ele procurar uma outra perspectiva em relação à continuidade dele. E é um jogador que apresentou comigo uma produção muito boa. Foi um nome que veio, o próprio Abel colocou a hipótese dele vir, e eu corroborei por ter trabalhado com ele. Dentro disso, a possibilidade de nos próximos dias aí nós confirmamos. E hoje você esteve lá em Xerém também. O que você pode falar sobre esse projeto que hoje mais da metade do time, desde o ano passado, mais da metade dos jogadores do elenco do Fluminense são de Xerém? E como você esteve lá, como você viu o projeto, como que você vê a importância da base para o Fluminense hoje, para esse trabalho do dia seguinte que você fala tanto? Eu acho importante isso, porque a visão simplista que a gente tem, cara, e uma análise simplista também, por vezes faz com que as pessoas esqueçam, né? E acho que foi ótima a sua pergunta, porque me dá condições de responder isso. Ou seja, a quantidade de jogadores que hoje estão na primeira equipe, oriundas da Sub-20, o que logicamente fragilizou a equipe que foi disputar a Copinha, né? Eu não pude ler isso, nem observar nas considerações aí de pessoas ligadas ao clube, né? Talvez porque não haja interesse em entender isso, né? Difícil é entender que pessoas com nível
escolaridade intelectual não tenham a capacidade de chegar ali e ver. Realmente não há o interesse, né? Agora é óbvio, quando você faz um movimento, como se foi feito, de trazer tantos jogadores da Sub-20 para a primeira equipe, por necessidade, você movimenta a cadeia toda. Logicamente, a categoria abaixo, imediatamente abaixo, vai ficar fragilizada. Como hoje a ideia é ter uma visão da cadeia toda do futebol fluminense, logicamente que eu tenho que conhecer aquilo que não sou eu que digo, é o mercado que diz, só vou dar voz aqui ao que o mercado diz, e até dias atrás eu estava no mercado, do outro lado, do excelente trabalho desenvolvido pela formação do Fluminense. Por isso, a quantidade de jogadores que consegue revelar, utilizar na sua primeira equipe, e depois que eles saem e vão para outros horizontes aí, né? Isso já é significativo, já demonstra a qualidade do trabalho. Portanto, eu estive hoje lá para conhecer os profissionais que lá trabalham, já conheci alguns. Vou passar aí com frequência a Xerém, pelo menos pretendo, primeiro quinzenalmente, quiçá no futuro aí, semanalmente, estar próximo e pensar que nós teremos que dar continuidade a esse trabalho e pensar o futebol do Fluminense de uma maneira única. Tudo que devia, CLT, premiação, outros direitos trabalhistas, ou pagou só uma parte daquilo que devia aos jogadores? Eu pergunto aos jogadores. Pergunta a eles, eles é que receberam, pô, não fui eu, então você pergunta a eles o que eles receberam. Com relação ao caso do Engel, você poderia falar o que aconteceu exatamente em relação à penhora de parte dos valores, enfim, como é que ficou essa situação, como é que está essa situação? Quanto à penhora, acho que você também deveria voltar ao passado e ver de onde ela existiu, né? quando começou, né? Mas isso são situações que é aquilo que eu falei. O que eu falo para você? Você me ouviu dizer isso, pô. Eu não estou aqui, eu não sou um diretor executivo, eu não estou aqui para fazer contratações, para fazer negociar a vinda de jogadores, negociar valores. Portanto, questões financeiras e econômicas me transcendem. Eu estou aqui para lutar e ser o guardião do futebol do Fluminense. Os próprios dirigentes sabem que eu vou lutar demais para dar as condições necessárias para que o dia a dia seja de tranquilidade, que os profissionais estejam sempre em condições de desenvolver o seu melhor. Nós temos que deixar de atingir objetivos por falhas nossas, por falta de qualidade, por falta de competência, não por interferência de fora. Tá certo? Não por outros assuntos. E é justamente aí que vai o dia a dia, o meu principal trabalho, que é criar práticas, né, atuais de gestão do futebol e defender, junto à direção, a importância, né, de estar com seus compromissos em dia, porque eu gostaria de ver todos os trabalhadores aqui, né, felizes, contentes, tranquilos em relação às suas famílias, para desenvolver o seu trabalho da maneira que está, que deve desenvolver. Quanto tempo na sua passagem pelo Vasco você deixou o clube por não concordar com as situações que enfrentava? Não foi por não concordar, não. Eu deixei o clube porque eu fiz uma promessa aos jogadores e disse que se aquela promessa não fosse cumprida, no dia seguinte eu sairia. Eu a falar é muito fácil. Então, existiram pessoas, funcionários, jogadores e membros de comissão técnica, você pode consultar e perguntar o que exatamente houve. Foi exatamente isso. E diante disso, você cumpriu a palavra, tomou a atitude de deixar o clube. É possível fazer um paralelo com a situação que você encontrou no Vasco, viveu no Vasco, com essa do Fluminense, caso seja, a diferença está nessa confiança que você tem? Não porque eu não tivesse confiança naquela altura, eu tenho confiança aqui. Só que, como dizem em Portugal, uma coisa que eu gosto demais, as comparações são odiosas, sabe? Eu não tenho hábito de fazer comparações, porque
Você vai comparar o quê? Pessoas? São distintas. Você vai comparar o quê? Momentos? São distintos. Você vai comparar o quê? Circunstâncias? São distintas. Então eu não faço comparações. Entende? Apenas é aquilo que eu falei. Eu vivo e trabalho com princípios e valores morais que são inegociáveis. Seja com quem for, aonde for, em que momento for e sob qualquer circunstância. Não tem negócio. E quando eu empenho a minha palavra, né, eu vou cumpri-la. Mas não tem a menor chance de não fazê-la. Cortando na minha própria carne, como já fiz, ou não. Ou não? Queria saber se você, a gente falou muito nas dívidas do passado e na sua preocupação com o futuro. Você recebeu alguma garantia? Queria saber como está a sua confiança de que os problemas financeiros, que o futebol, que o elenco atravessou nos últimos meses, eles não vão se repetir? Parabéns pela pergunta. Eu acho que essa é a minha principal preocupação. Você já me ouviu falar aqui no dia seguinte, né? É exatamente isso. Não adianta você resolver uma coisa e não ter condições de mantê-la. É a mesma situação de você ganhar. Ao você ganhar, as expectativas, as exigências vão ser para que você continue a ganhar. Você está em condições de fazer isso ou não? Então, esse é o grande problema no futebol brasileiro. Por isso, essa oscilação que existe em termos de performance, de rendimento, a dificuldade que uma equipe tem no clube, uma equipe de futebol dos clubes aqui, as equipes de futebol dos clubes, de manterem um nível de rendimento alto, você está entendendo? É justamente porque a gente sempre se preocupa com aqui e agora. Certo o quê? Para fazer as pessoas estarem satisfeitas, para ser simpático com as pessoas. Né? Então, acho que a liderança ela tem que ter uma preocupação muito grande, né? Que é justamente de ter medidas que às vezes são duras, impopulares, como essas que nós estamos a tomar no futebol fluminense, mas que nós sabemos que são fundamentais para que possa ter a médio e longo prazo condições de manter aquilo que se promete, que se fala no aqui e agora. Não, mas você teve essas garantias? Você tem essa confiança? Claro que tenho, senão eu não estaria aqui. Senão, porque exatamente, porque queria resolver esses problemas agora, não tinha dúvida nenhuma. Mas justamente quando eu disse que a minha vinda para cá foi feita de uma construção que demandou um pouco de tempo, foi justamente porque a gente está pensando em curto, médio e longo prazo. Se eu não tivesse confiança de que o médio e longo prazo possam ou pudessem acontecer naquele momento, eu não estaria envolvido nessa situação. E para encerrar da minha parte, eu senti, e se eu estiver errado, se eu tiver percebido errado, você me corrige, por favor. Nas suas primeiras respostas, nas suas primeiras falas, uma preocupação muito grande com influências de fora no futebol. O Fluminense vive um momento político muito conturbado. Essa semana a gente teve até uma manifestação de invasão de torcedores lá na sede do clube, enfim. Como evitar, como não deixar isso acontecer, esses respingos? Isso não vai respingar em nada. Primeiro que você tem um treinador do nível do Abel, totalmente identificado com o clube, com uma credibilidade enorme, e eu posso dizer, exatamente como eu disse anteriormente, eu posso assegurar que as palavras que eu estou a proferir agora, o Abel assina embaixo, entendeu? Porque nós estamos trabalhando em conjunto. Aliás, está sendo ótimo o trabalho que a gente está a desenvolver, está sendo muito prazeroso. E desculpa, né? Mas são 3 Libertadores e 2 Mundiais. Para qualquer coisa política possa interferir. E quando você fala nisso, as pessoas às vezes só têm a ideia do momento que se ganha, dos bons momentos, né? A ponta do iceberg, mas a gente esquece a trajetória. Eu não conheço nenhuma campanha vitoriosa que não se passou dificuldade, momentos menos bons, irregularidades, né? O desafio é manter o equilíbrio nisso. O equilíbrio é uma coisa difícil, né? Acho que cada um de nós na vida vive para isso, né? Então, todos nós vivemos entre o sim e o não, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, né? É o equilíbrio que nós temos que buscar. E esse equilíbrio, eu acho que tanto o Abel quanto eu, nós podemos contribuir muito para que o grupo esteja equilibrado e que não se deixe
não se deixe atingir por nada que venha de fora. Volto a frisar e gostaria de enfatizar bem essas palavras. O que nós não conseguirmos fazer, que seja por falta de capacidade, de qualidade, e não por interferências externas. Antônio, épocas de segurar as finanças do Fluminense, a gente sabe que é importante ter criatividade no mercado. Eu queria que você explicasse como é que funciona, se você sabe, aqui no clube, a questão do departamento de inteligência, de captação de jogadores, o trabalho junto com o scout, como é que é esse processo todo para o Fluminense conseguir alguma descoberta no mercado, né, que seja por um preço que o clube possa pagar e que possa dar retorno. Como é que funciona todo esse processo, pelo menos aqui no Fluminense? Se eu fosse falar isso agora, eu estaria trazendo para mim o exemplo que eu vou citar aqui. Como é que o Richard apareceu? Eu não estava aqui. Parabéns àqueles que trouxeram. Tá certo? Então, infelizmente as coisas positivas ficam, né, na sombra daquilo que é ruim. Né? Nós só repercutimos muito mais as coisas ruins do que boas. O que nós queremos justamente é isso. Vim para cá para uma visão sistêmica. O que é? O todo. Entende? Então, nós só vamos poder utilizar bem o trabalho de captação, de scout, se houver uma lógica no trabalho. Não dá para fazer coisas isoladas. Elas têm que estar linkadas, tem que haver uma interação entre elas para que o todo funcione. Esse é o grande desafio, esse é o dia a dia. Esse é o meu grande trabalho aqui, tá certo? O trabalho que eu me proponho a fazer. Eu não quero ser, tá certo? E não vou ser um diretor executivo que esteja preocupado apenas em dizer, o cara vai lá e contrata bem, né? Não, quero fazer um trabalho que esteja consoante com aquilo que se faz nos melhores departamentos de futebol do mundo aí. Ou seja, ideia, fazer com que tenha uma lógica, tá certo? Justamente para não estar aqui respondendo coisas isoladas. Então, eu espero que daqui no futuro próximo, eu possa estar aqui com vocês, com prazer, como estou agora, respondendo coisas que têm a ver com o todo, ou seja, tá certo? Está tudo linkado, tudo conectado, para se dar uma lógica ao trabalho. Senão, coisas isoladas. O erro é aqui. Exemplo, só para ilustrar o que eu falo. Uma equipe está jogando, essa equipe está mal fisicamente. Não sei se a equipe está mal fisicamente ou mal taticamente, ou seja, está correndo, se desgastando mais do que devia, por não estar com uma qualidade tática suficiente para isso. Então acabou, já foi tempo disso, não existe mais, cara. Não há qualquer diferença em relação à parte física, técnica, tática, estratégica, entendeu? Há uma ideia central que você tem que trabalhar, cara. Não existe mais pico de forma. O pico de forma é o jogo seguinte, você tem que trabalhar para o jogo seguinte, entendeu? Principalmente num calendário como esse. Então, eu estou só ilustrando aqui a ideia de que, tudo que tiver que responder, seja do Henrique Dourado, seja do Diego Souza, que tudo esteja num link, num todo, tá certo? Nada disso pode ser pensado e analisado ou respondido de forma isolada. Há tudo um porquê, né? O porquê disso está acontecendo agora foi lá atrás, amigo. Não foi agora que rolou a coisa, não é isso? Né? Então, as pessoas estão vendo aqui agora, então dá uma olhadinha, né? O passado é ingrato porque está sempre presente. E às vezes as pessoas esquecem de analisar o passado para entender o que se passa no presente. Autori, a partir desse ponto de vista, envolvendo planejamento, pensamento com o futuro, essa visão ampla relacionada às coisas, vocês têm definido ou não, isso vai ser mais uma coisa de momento, o número de jogadores que é possível trazer, o que é necessário trazer para complementar esse grupo, seja como contratação, seja buscando esses jogadores na base, números de reforços, e quando eu falo em reforços, de uma maneira conjunta, seja sendo contratado ou trazido de dentro do próprio clube. Eu vou começar pelo teu final. Eu acho mais importante a gente ter sempre um olhar interno. A primeira, quando você trabalha bem, forma bem, a primeira preocupação nossa é olhar para dentro de nós próprios. Entendeu? O que se faz aqui? Depois se vai para o mercado. O Fluminense trabalha bem, não é de agora, né? Isso já é claro, né?
Depois é o seguinte, aquela ideia de qual foi o clube que melhor se movimentou na janela ou no início de temporada. Pô, foi o clube que contratou 14, 15 jogadores. Pô, isso para mim é sinônimo de que não existia nada, né? Você para contratar 14, 15 jogadores, pô, o que você tinha antes ali, né? Então, cara, a ideia é ter uma continuidade, a ideia é fazer esse time jovem do Fluminense, né, uma equipe competitiva e que permita ter uma certa continuidade para que a gente possa sim trazer jogadores, mas jogadores que venham trazer mais-valia aqui. Para trazer jogador duvidoso, vamos olhar primeiro para dentro de nós próprios, tá certo? Vamos ter um olhar interno, ok? Então, por isso, volto a dizer, não adianta querer plantar nomes aí, agradecemos muito a solidariedade, a gentileza de muitos, mas nós temos claro aquilo que queremos e aonde queremos chegar.